Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que bom nós estarmos aqui mais uma vez. Na quarta-feira nós falamos sobre conversarmos com a nossa alma, e depois de termos conversado com a nossa alma, nós queremos trazer para os irmãos uma palavra de fé, porque nós somos de Cristo, estamos em Cristo, vivemos por Cristo, para Cristo, temos a mente de Cristo e nós fazemos parte de duas dimensões, a espiritual e a natural. E isso é um grande problema porque nos causa muitos dilemas. E como vivemos a realidade das duas dimensões, de duas realidades concomitantes, isso é, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que é até normal que elas se choquem vez por outra. O que não podemos aceitar ou deixar acontecer é que a dimensão natural afete a dimensão espiritual. O homem exterior não tem poder sobre o homem interior, ou não deve ter. É isso que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 16 a 18. Então, se na realidade natural a mensagem está sendo "você está acabado", na dimensão espiritual há uma outra mensagem que se contrapõe a esta e que diz: "você já venceu em Cristo Jesus". Por causa dessa certeza, dessa convicção, eu quero trazer a vocês uma palavra de fé, de esperança, palavra essa que, por sinal, foi dada, saiu da boca de um ímpio, e que ela se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. O versículo é o 16, quando Daniel está para ser jogado na cova dos leões. Então o rei Dario deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, e eu quero que você receba essa palavra para você hoje, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, te livre. Ou numa outra versão, o teu Deus, a quem tu serves, ele te livrará. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós sabemos, nós confiamos que o Senhor está cuidando de cada uma das nossas necessidades, que nesses tempos difíceis o Senhor continuará a nos sustentar com a tua destra. Ó Pai, nós esperamos em Ti, nós cremos em Ti, nós descansamos em Ti. O Senhor é o guarda que não dorme, que não tosqueneja. O Senhor é aquele que zela pelo seu povo. E nós, ó Deus, queremos Te louvar e agradecer e pedir que essa palavra, ó Deus, penetre na nossa alma, no nosso espírito, ó Deus, e produza, ó Pai, o resultado para o qual ela nos foi dada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. O teu Deus, a quem tu serves, ele te livrará. É uma revelação fantástica, gente. Com certeza, essas palavras que foram pronunciadas pelo rei Dario não saíram dele mesmo. São palavras do céu para Daniel. E essa mesma afirmação nos é feita hoje pela palavra de Deus. Não historicamente mais, mas agora, para o nosso momento, para esse momento que nós estamos vivendo. O nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, Ele nos livrará, Ele nos livrará. Eu creio nisso, meus irmãos. É uma revelação, uma revelação como essa é que traz paz, segurança, esperança e revigora a nossa fé. É uma revelação semelhante àquela que Pedro teve em Mateus 16,
quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro sai na frente, como ele costumava fazer, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: bom, isso aí é maravilhoso o que você disse, porque nem veio da sua boca, veio do céu. Uma maravilha mesmo. O nosso Deus sempre dá um jeito de nos acalmar, de nos trazer segurança, esperança nos momentos mais tenebrosos da vida e, inclusive, de nos transformar em heróis da fé. Você acredita nisso? Aquele capítulo célebre de Hebreus 11, conhecido como o capítulo da galeria dos heróis da fé. Lá estão muitos nomes conhecidos nossos registrados, mas há também menção sobre homens e mulheres dos quais o mundo não era e continua não sendo digno. Você crê que você se encaixa nessa relação? Você se vê como um herói, como uma heroína da fé? Provavelmente não. As pessoas têm medo de se afirmar assim, mas gostariam de ser. Gostariam de ser. Aí você pensa que é fraco demais para enfrentar uma situação que faça de você um herói da fé. Ou então que você não tem superpoderes. Só que não é preciso ter superpoderes e nem ser destemido para entrar na galeria daqueles que Deus vê como heróis. Não, nenhuma das pessoas da lista do capítulo 11 de Hebreus tinha superpoderes. E a grande maioria delas não tinha mais do que a coragem que é comum a todos nós. Foram pessoas iguais a mim, iguais a você, sujeitas às mesmas paixões, dúvidas e medos, mas que em meio a tudo aquilo que viveram, foram mantidos firmes, íntegros, pelo poder do Espírito de Deus. Herói, na perspectiva bíblica, nada mais é do que o protagonista de uma narrativa da história do seu tempo. Ele ou ela não tem superpoderes em si mesmos, mas confiam no Deus Todo-Poderoso que tem, como o próprio nome diz, todo o poder. E esse Deus os leva a desenvolver habilidades que os tornam muito poderosos. Poderosos não para destruir ou matar, mas para suportar, para superar, para vencer os obstáculos da vida sem esmorecer. Pois bem, a nossa fé está sendo provada, testada à exaustão para os padrões ocidentais. Eu digo padrões ocidentais porque os nossos irmãos do Oriente sempre sofreram muito mais do que nós no tocante à fé. E essa pandemia é fichinha comparada aos genocídios que já ocorreram na história, inclusive aqueles realizados em nome de algum Deus, inclusive do Deus dos cristãos. Ainda tem cristão sendo torturado e morto por causa da sua fé em certas partes do mundo. Mas sem querer menosprezar o sofrimento dos nossos irmãos das outras partes do mundo, nós temos que lidar com a nossa realidade. E a nossa realidade hoje é que a nossa fé, a nossa paciência e a nossa humanidade estão sendo provadas, estão sendo testadas. Por isso eu quero refletir com vocês sobre o imperativo da fé nesses dias. Numa certa ocasião, lá em Lucas 8, Jesus estava com seus discípulos num barco, é uma passagem muito conhecida, e enquanto Jesus dormia, um vendaval começou a assolar o barco. Era
uma tempestade muito forte que chegou a deixar os discípulos apavorados. Eles entraram em pânico e foram acordar Jesus. E Jesus fez com que a natureza, todos aqueles ventos fortes, aquela tempestade se acalmasse. E daí ele pergunta para os seus discípulos: onde está a sua fé? Vejam que, se você for ler lá em Lucas 8, o texto diz que Jesus repreendeu a tempestade e ela se acalmou. Depois da tempestade ter se acalmado, Jesus vai até os seus discípulos, vira para os seus discípulos, não vai, ele estava no barco, ele vira para os seus discípulos e pergunta para eles: onde está a sua fé? Onde não significa que não haja fé, apenas que ela está em algum lugar que os discípulos de Jesus não tinham consciência. Não é difícil a gente colocar um objeto num determinado lugar e se esquecer de onde colocou em função de estar envolvido com muita coisa ao mesmo tempo. A gente esquece. Ainda mais numa situação de pânico como aquela. A fé deles estava em Jesus, já que foi a Ele que eles recorreram na hora do sufoco. Eles não foram acordar Jesus, foram. No entanto, eles não sabiam que o ato de ir até Jesus era em si um ato de fé. Às vezes somos levados a pensar que a fé só se manifesta em forma de poder sobrenatural. Não necessariamente. Fé também se revela no ato de buscar a Jesus para o que quer que seja que a gente necessite, ou só pelo relacionamento com Ele em si. Mais do que uma repreensão, como muita gente pensa, ou o texto parece que tenta insinuar, eu penso que Jesus estava tentando fazer os discípulos entenderem mais precisamente em quem eles estavam depositando a sua fé. Se eu precisasse, ou se eu estivesse lá, e Jesus me perguntasse: onde está a tua fé? Eu diria: a minha fé está em ti, Senhor. Vejam que os discípulos ainda não tinham essa concepção. Eles ficaram amedrontados, admirados, perguntando uns aos outros quem era esse que até o vento e as águas obedeciam. Eles recorreram a Jesus sem terem a consciência de que isso era um ato de fé. Onde está a tua fé, meu querido, minha querida? Você acha que não é uma pessoa de fé porque ora e nada acontece? Pode repensar isso. Você é sim uma pessoa de fé justamente porque você busca a Deus, porque você ora a Deus. Só isso já faz de você um herói, uma heroína da fé. Mas como é que está a sua fé? Sua fé está saudável ou está debilitada, fragilizada, atrofiada? Estamos no meio de uma tempestade, e é uma tempestade que está durando muito mais do que o normal. A sua intensidade parece ficar mais forte à medida em que o tempo passa. Por quê? Porque a nossa fé, à semelhança de um músculo cansado, ela começa a esmorecer. A resistência, o vigor, o ânimo, a potência, a energia estão começando a faltar. A fé é que torna a vida do justo possível. É por ela que o justo vive. Quem disse isso foi Abacuque, no capítulo 2, verso 4. Essa afirmação é repetida pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, verso 17. E depois ela é repetida pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 5, diz para a gente fazer um autoexame para ver se estamos na fé.
para a gente, inclusive, provar-nos a nós mesmos nesse sentido. E como a gente faz isso? Eu não sei quanto a vocês, mas há mudanças que eu percebo em mim quando algo não vai bem. Às vezes, eu só não quero admitir que tem algo errado, mas eu sei que tem. Por exemplo, se a minha glicemia sobe ou desce demais, eu percebo, meu corpo percebe. Daí eu corro fazer aquele examezinho, não é, de sangue rápido para ver o que está acontecendo. Eu posso até ignorar isso, mas se eu ignorar, eu posso me dar muito mal. Fé é algo que precisa ter os sinais monitorados constantemente. Ao menor sinal de você estar sentindo a sua fé esmorecer, não perca tempo, vá para Jesus, assim como os discípulos fizeram na tempestade. Eles fizeram tudo o que podiam, até lhes faltarem as forças. Podiam ter acionado Jesus antes, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca, se esse é o teu caso. Mantenha a sua fé estabilizada, firme com a palavra de Deus e oração. A tempestade vai passar, você vai sobreviver a ela, em nome de Jesus. O teu Deus, a quem tu serves, Ele te livrará. Cuide da sua fé nele, que tudo vai dar certo. A nossa história, quando eu falo tudo vai dar certo, as pessoas falam assim, como é que você sabe? Eu sei que a nossa história, a história de quem é de Deus, tem um final feliz, escrito pelo próprio Deus, ainda que o penúltimo capítulo possa parecer incerto, difícil e muito sofrido. Lembre-se de que nada do que acontece nessa vida é definitivo para quem pertence a Deus. Para nós sempre haverá um amanhã, um depois, uma eternidade a ser desfrutada com Deus. Mas nós estamos diante de um desafio. Trata-se do desafio da fé no dia mau. O nosso Deus há de nos livrar do pior. Podemos estar enfrentando uma situação como nunca enfrentamos antes, mas saibam de uma coisa: estamos acompanhados da melhor companhia possível. Estamos acompanhados por Jesus, aquele que pode acalmar qualquer tempestade. O nosso Deus, a quem servimos, Ele nos livrará. Eu não tenho dúvidas. Pode ser que tenhamos que passar uma noite inteira na presença dos leões, como Daniel teve que passar. Pode ser que essa história toda que estamos vivendo demore a passar. Mas Deus certamente está conosco. A sua bondade e a sua misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas. Irmãos, irmãs, não fiquem desesperados. Não deixem o medo tomar conta de vocês. Se temos que enfrentar a noite escura, que nós façamos isso cheios de fé, que nós façamos isso cheios de coragem, cheios do poder do Espírito Santo, agindo em nós, através de nós, porque nós fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, e nada também pode trazer dificuldade tamanha que nós não possamos suportar, que nós não possamos superar. Meu querido, minha querida, é tempo da gente se apegar com Deus ainda mais. Nós vamos vencer essa luta, porque quem é por nós não é uma autoridade, quem é por nós não é uma pessoa rica, quem é por nós não é um chefe de Estado.
Quem é por nós é o Deus Todo-Poderoso. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. O que quer que aconteça, nós sempre seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O teu Deus, a quem você serve, Ele certamente te livrará. Eu creio. O rei Dario cria. Ele teve que cumprir com a lei, mas ele cria no livramento do Senhor para Daniel. Eu não sou o rei Dario. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu creio mesmo que Deus vai nos livrar do dia mau. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.